conceitos para a equação de Clapeyron. Então, relembrando alguns conceitos, a gente sabe que 1 mol é igual a 6,023 vezes 10 a 23 partículas elementares, que é o número de Avogadro. A gente sabe que a massa molar, definida como M maiúsculo, representada pelo M maiúsculo, é a massa de 1 mol das partículas que formam a substância. Então, por exemplo, o CO2, dióxido de carbono. A massa do CO2 é 44 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Que a massa do CO2 vai ser a massa do carbono, que é o C, mais 2 vezes a massa do oxigênio. Então, a massa do carbono é de 12 unidades atômicas, mais 2 vezes 16 unidades atômicas, que é a massa do oxigênio. Então, 2 vezes 16, 32, 32 mais 12, 44 unidades atômicas, unidades de massa atômica. Então, se a gente olhar de onde que surgiu, da tabela periódica, que o carbono, na tabela vem especificada a massa dele aqui, 12,011, que é aproximadamente 12. O oxigênio, a massa dele, 15,999, aproximadamente 16. Então, para saber a massa, é só fazer a consulta na tabela periódica. Então, a quantidade em mols vai ser representada pela letra N minúscula. Isso quer dizer que o N é igual a M sobre Mão, onde a gente tem que o Mzinho é a massa de substância e o Mão a massa molar da substância. Então, quer dizer, por exemplo, o gás carbônico, a gente sabe que a massa molar dele é 44 gramas. Então, 1 mol tem 44 gramas. Então, se eu tiver 88 gramas de CO2, 88 vai ser a massa de substância, dividido pela massa molar, que é 44, 88 por 44, eu vou ter 2 mols de substância. A constante universal dos gases ideais, o nosso R, ele vai valer 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, ou 8,31 joule por mol vezes Kelvin. 8,31 joule por mol vezes Kelvin está no sistema internacional. Então, é uma constante que a gente utiliza para trabalhar com gases ideais. A equação de Clapeyron, partindo da equação geral dos gases, onde a gente sabe que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2, que isso sempre vai ser constante, Essa constante PVT, ela também vai ser igual a quem? N vezes R. Então, a gente tem que PVT é igual a NR. Trabalhando essa equação, a gente tem que P vezes V é igual a nRT, a chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, a gente consegue trabalhar ela para um estado específico, diferente da equação geral dos gases, que aqui a gente está trabalhando com 2 estados do gás, Enquanto a equação de Clapeyron, a gente trabalha com um estado só. Então, olha só, em um laboratório, há uma quantidade de 20 mols de um gás perfeito que sofre expansão isotérmica. A pressão inicial dessa massa de gás é de 10 atm e o volume de 8 litros. Ao fim da expansão, o volume é de 40 litros. Então, o volume inicial é 8, o volume final é 40 litros. Sendo assim, determine a pressão final da massa de gás e a temperatura em que ocorre a transformação. E aí, como dado, é informada a constante universal dos gases, R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, a resolução. Letra A. A gente parte pela lei geral dos gases, Então, a gente tem que a pressão
inicial é de 10, o volume inicial é de 8. A temperatura inicial é igual à temperatura final, então é T nas duas. A pressão final é o que a gente quer saber, P2, e a gente sabe que o volume final da expansão é de 40 litros. Então, T com T a gente corta, né? Isola o P2 e a gente vai ter que o P2 é de 2 atm. Né? Letra B. A gente pega a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e substitui os valores. Né? A gente tem a pressão, que a gente acabou de calcular aqui, pressão 2 é de 2 atm. O volume final é de 40. O N é de 20. O R é uma constante que foi dada, 0,082. E aí a gente consegue achar quem é o T. Trabalhando a matemática, a gente tem que esse T vai ser aproximadamente 48,8 Kelvin.